Olá, pessoal! Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre como vai funcionar o nosso curso e também falamos brevemente das etapas do planejamento financeiro. A gente viu que, diferente do que muita gente pensa, um planejamento financeiro não consiste somente em montar uma planilha, analisar as receitas e despesas e também investir, mas tem muitos outros passos além desses e que podem satisfazer as suas necessidades de acordo com o seu momento de vida. Então, para quem vai fazer um planejamento financeiro, não é obrigatório passar por todas as etapas mais necessárias, mais convenientes, devem ser avaliadas de acordo com o seu momento. E na aula de hoje a gente vai falar então sobre a primeira etapa, que é a etapa de gestão financeira, e vamos ser bem práticos, né? Falar basicamente de ferramentas que vocês podem utilizar para dar essa primeira olhada geral nas finanças. Mas por que fazer, né, um planejamento financeiro? Para que fazer essa gestão financeira? E o principal objetivo é a gente ter clareza de para onde estão indo os nossos gastos. Quando a gente tem essa clareza, fica muito mais fácil a gente conseguir tomar decisões apropriadas com a nossa própria vida, inclusive em direção aos nossos objetivos, às nossas metas. Então, por isso, né, que a gente faz essa primeira olhada mais de perto das nossas finanças. Um instrumento principal que a gente usa para isso é o orçamento mensal. E aqui eu trouxe para vocês um modelo de orçamento mensal. Vocês podem ver, né, que esse modelo ele foi realizado, ele foi montado em uma planilha de Excel. E aí, nada mais é, né, do que montar um orçamento, é a gente tentar estimar quanto que a gente gasta em cada uma das categorias. Então, aqui nesse caso, né, eu dividi entre receitas e despesas, e as despesas eu ainda dividi entre fixas e variáveis. Do lado das receitas, então, a gente colocaria tudo que a gente tem de recebimento ao longo do mês, como salários, se eu tenho honorários, se eu tenho rendimentos de investimentos ou de aluguéis, se eu tenho um apartamento e eu alugo esse apartamento, recebo um aluguel, isso também entra aqui. Benefícios sociais do governo, como aposentadoria, Bolsa Família, enfim, tudo que eu ganho entraria aqui do lado das receitas. Já do lado das despesas, conforme eu mencionei, a gente tem então aquelas despesas fixas, que são as despesas que a gente sabe quanto é, né? Quanto elas virão em cada mês. Então a gente tem ali aluguel, condomínio. Se a gente tem algum financiamento de imóvel ou de carro, entra aqui também, né? Essa parcela aqui é fixa. Temos ali, né, prêmios de seguro, pensão alimentícia, enfim, alguns exemplos. Depois, os mais difíceis de a gente avaliar são aquelas despesas variáveis, que elas mudam muito de um mês para outro. Então, aqui entram aquelas despesas com transporte, despesa com alimentação, despesa muitas vezes, né, com educação, conta de luz, conta de água, entretenimento, enfim, aqui entram todas aquelas outras despesas. E aí, primeiro ponto, uma pergunta muito comum que me fazem é: eu preciso dividir exatamente nessas categorias? E a resposta é não. Quando você vai montar um orçamento, o ideal é que você divida nas categorias que fiquem, né, melhor para você. Vamos pensar, né? Se a gente dividir em muitas categorias, pode ser que você não tenha o compromisso, não consiga cumprir com o compromisso de atualizar essa planilha todos os meses. Porque realmente, né, ninguém acorda um dia muito feliz pensando, hoje estou muito feliz para preencher a minha planilha de orçamento. A gente precisa de motivação e precisa simplificar esse processo. Então, a motivação, ela vai vir da parte que a gente vai falar mais adiante, que é da criação de metas e objetivos, que vão nos dar aquele porquê de a gente fazer esse processo. E a simplicidade, a gente vai colocar aí na hora de fazer o preenchimento dessa planilha. Então, se você prefere dividir somente em receitas e despesas e isso funcionar para você, ótimo. Duda, só receitas e despesas não funciona porque eu fiz até no primeiro mês receitas e despesas, mas eu vi que eu estou gastando mais do que eu estou recebendo. Eu queria saber aonde. Então, para o mês seguinte, vale a pena ter esse esforço maior de dividir em categorias, em transporte, alimentação, em lazer, para ver aonde a gente está gastando mais e aonde a gente consegue cortar gastos. Então, esse é o primeiro ponto. Não precisa colocar encher de categorias, mas quanto mais categorias você colocar, mais a fundo você vai conseguir ver o seu orçamento e vai conseguir analisar de melhor maneira os seus gastos. Então, esse
é o primeiro ponto que eu queria passar para vocês. Depois, a segunda pergunta, que também me fazem bastante, é com relação à planilha, né? Precisa ser aí uma planilha de Excel que eu vou fazer, aonde eu vou montar o meu orçamento? E a resposta é não. As planilhas, né, elas ficaram muito conhecidas, elas são o instrumento mais comumente utilizado, mas a gente tem diversas outras opções. Para quem gosta de mexer no celular, tem mais facilidade de fazer tudo por ali, né? O ideal é que então tenham aplicativos, você pode adicionar ali o gasto já na hora. Esses aplicativos hoje em dia também tem diversos que já dividem os gastos por categoria, então acabam facilitando. Então eles também são uma opção. Depois, para quem gosta de papel, a gente já tem planners financeiros. Então, né, são planners que nem a gente tem as agendas, são planners de finanças que permitem ali a gente ir anotando o quanto a gente gastou. Então, também é uma opção. Então, tem diversas opções, de novo, né? A gente tem que buscar pela simplicidade. Ninguém gosta de preencher orçamento, mas o ideal, então, é que você encontre um instrumento que seja mais adequado para você. Além disso, o ideal é que você separe pelo menos 1 hora da sua semana para atualizar esse orçamento. E o motivo é muito simples. Se você deixar para preencher uma vez ao mês, seja no final do mês ou no início do mês, a chance de você não querer fazer isso é muito maior, porque vão ser muitos gastos para você olhar a fatura do cartão e anotar e se lembrar de todos os gastos que você teve. Então, o ideal é que esse processo seja feito uma vez por semana. Então, tem que separar aí, né, meia hora, 1 hora por semana para fazer, se comprometa com isso, para fazer essa atualização de orçamento, esse acompanhamento. Então, essa também é outra dica que fica para você. E aqui eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês como montar um orçamento pode ser bem mais simples do que as pessoas imaginam. É possível montar um orçamento utilizando apenas uma folha de papel e eu vou mostrar aqui para vocês. E lembrem-se, né, quando a gente está fazendo essa primeira parte do orçamento, a gente está tentando estimar o quanto que a gente gasta. Então vamos supor, né, a gente faz geralmente um orçamento para 12 meses. O ideal é que seja feito 12 meses justamente porque a gente tem flutuações tanto sazonalidade, tanto de receitas quanto de despesas. Geralmente ali no final do ano, início do ano, entra IPTU, entra outros gastos com final de ano, entra material escolar, mensalidade de escola reajustada. Então a gente costuma ter gastos maiores ao longo desses meses e aí o ideal é que se faça, né, esse orçamento, tente prever 12 meses à frente para a gente conseguir observar tudo isso. E aí depois, conforme os meses vão passando, a gente vai sim, então, anotando todos os nossos gastos e comparando com o que foi orçado. Ver o que está saindo diferente do que a gente imaginava. Isso é o que a gente chama de fluxo de caixa, a gente vai ver logo em seguida. Isso é muito importante porque as pessoas costumam descobrir que em algumas categorias elas gastam bem mais do que elas imaginavam. Então, um exemplo clássico é o exemplo de streamings. Hoje, né, a gente sabe, tem diversos streamings disponíveis por aí. E a grande parte deles, né, a gente vai assinando, tem aquela assinatura grátis de 7 dias, a gente assina, depois esquece de cancelar. E quando vê, a gente está ali cheio de assinaturas de streaming, a Netflix, a HBO Max, os mais diversos. E aí, um cliente meu, eu pedi para ele fazer essa estimativa, ele colocou ali, né, um valor para streamings, quanto ele achava que gastava, e quando a gente foi ver no primeiro mês, na verdade era um valor bem acima, bem mais acima do que ele previa, né? Então esse tipo de coisa costuma acontecer. Acontece também principalmente com Uber, né? R$10 ali, 20 ali, quando vê no final do mês é um valor muito maior. Então é bem legal fazer esse exercício de primeiro tentar estimar os 12 meses e depois ir mês a mês anotando os seus gastos e fazendo essa comparação. Mas vou mostrar para vocês então, vocês podem fazer um orçamento com uma folha de papel. Não sei se vocês lembram, mas eu pedi no início das aulas para vocês já separarem uma folha de papel e uma caneta. Se vocês não separaram ainda, esse é o momento. Vamos ver como é que a gente faz então um orçamento com uma folha de papel e quem sabe você já coloca o seu em prática. Essa folha de papel é dividida em 4 quadrantes. Cada um vai representar uma semana do mês. Na primeira semana, você coloca o saldo inicial, que vai ser igual a 0, e então você vai anotar todas as suas receitas e despesas que você tiver ao longo do período. Por exemplo, vamos supor que na primeira semana você recebe um salário de R$ 3.500. Em seguida, você paga um aluguel de R$ 1.200 e também tem gastos com alimentação em R$ 750
e transporte em R$ 100. Logo em seguida, você pode colocar ali o saldo final e fazer o cálculo para ver qual o saldo no final desse período. Já passando para a segunda semana, você vai repetir o processo e fazer igual também para a terceira e a quarta semana. No fim, você deve ter uma folha de papel parecida com essa e também já vai ser possível observar o resultado do final do mês. O legal é que com essa folha de papel a gente já consegue observar onde estão os seus principais gastos e em quais semanas elas ocorrem. Assim, já é possível fazer uma primeira análise do que você está gastando demais e poderia ter os gastos. Bom, pessoal, vocês puderam perceber aí no vídeo um modelo de orçamento sendo realizado apenas com uma folha de papel. E agora vamos falar um pouquinho, então, sobre o fluxo de caixa. Então, quando a gente fala de fluxo de caixa, nada mais é do que a gente comparar, que a gente orçou para aquele mês com o que realmente aconteceu. E aqui eu trouxe um exemplo de como isso pode ser feito. Então, vamos supor que você começou ali na sua folha de papel, você tentou orçar para o mês seguinte o quanto você gasta, né, em cada uma das categorias. E aí, agora, é o que eu falei, que eu coloquei um exemplo de uma pessoa que preencheria a cada semana, porque o processo fica muito mais facilitado do que deixar para preencher tudo somente uma vez ao mês. Então, aqui, né, a gente pode ver que neste caso a gente tinha menos categorias do que naquele exemplo inicial que eu dei, mas isso não quer dizer, né, que a gente não tenha perda de efetividade no controle. Então, vocês vão ter que achar aí o que fica melhor para vocês. Conforme eu mencionei, no primeiro mês você vê que você está gastando mais, às vezes faz sentido abrir um pouco mais esses gastos, essas despesas em mais categorias, para identificar, né, onde que está indo esse dinheiro, mas ao longo dos meses isso também pode ser ajustado. O importante é que você coloque lá no orçamento e faça o acompanhamento nas mesmas categorias. Então, se lá no orçamento você dividiu as despesas em essenciais, livres, educação e investimentos, quando você for fazer essas anotações, você também distribua, né, essas categorias assim. Então, aqui seria um exemplo de fluxo de caixa. O ideal, conforme eu mencionei, é essa anotação de semana a semana. E aqui, nesse exemplo, né, da folha de papel, você também poderia fazer ela na folha de papel. Você dividiu ali em 4 quadrantes, a parte da frente da folha, fez o seu orçamento para o mês, e aí você pode virar a folha de papel, dividir em 4 quadrantes, um para cada semana, e aí fazer as suas anotações ali também. Então, como vocês podem perceber, fazer um orçamento com 12 folhas de papel, você consegue fazer o orçamento e o fluxo de caixa e não é necessário planilhas diferente do que muita gente pensa. Bom, pessoal, essa foi então a nossa segunda aula. A gente falou um pouquinho de 2 instrumentos que são muito utilizados na gestão financeira, que é o orçamento e o fluxo de caixa. E na nossa próxima aula a gente vai continuar falando de gestão financeira. Vamos falar ali principalmente do balanço patrimonial, que é outra ferramenta que a gente utiliza bastante, e também vou mostrar como calcular alguns indicadores que podem aí mostrar como anda a sua saúde financeira. Te espero na próxima!